17 de maio de 2026. Rio de Janeiro. Museu do Amanhã. Milhares de torcedores se aglomeram do lado de fora. O telão foi montado especialmente para a transmissão ao vivo. Lá dentro, Carlo Ancelotti se aproxima do microfone. Aos 66 anos, o italiano está prestes a anunciar a lista mais aguardada do planeta. Os 26 nomes que defenderão o Brasil na Copa do Mundo. A cada nome lido, uma explosão do lado de fora. Alisson, Marquinhos, Casemiro, Vinícius Júnior, Rafinha. E então, o nome que fez o Brasil prender a respiração, Neymar. Aos 34 anos, ele está na lista para sua 4ª Copa do Mundo. Mas algo está errado. Ancelotti termina a leitura. 26 nomes. Os torcedores se entreolham. Cadê o João Pedro? Asterisco do outro lado do Atlântico. Em Londres, um atacante de 24 anos assiste à transmissão. Ele acabou de marcar 20 gols em 49 partidas na temporada. Foi eleito o melhor jogador do Chelsea. Anotou um hat-trick contra o Aston Villa. É o brasileiro com mais gols de bola rolando na Premier League em 2026. Mas o nome dele não foi chamado asterisco. O silêncio na sala dele contrasta com o barulho no Rio. João Pedro desliga a TV. O sonho da Copa do Mundo tinha acabado. A pergunta que fica é: como um atacante que vive a melhor fase da carreira, avaliado em 75 milhões de euros e cobiçado pelo Barcelona, ficou fora da lista da seleção brasileira? O que pesa mais na balança de um treinador como Ancelotti? O desempenho em campo ou o perfil tático? E principalmente, o Brasil perdeu uma peça que poderia ter feito diferença na Copa. Essa não é só a história do João Pedro. É a história de uma seleção brasileira que, sob o comando de Ancelotti, tomou a decisão mais polêmica às vésperas do torneio mais importante do planeta. A lista final expôs um racha entre o que os números mostram e o que a comissão técnica sente. E no centro desse furacão está um atacante que saiu do Fluminense ainda adolescente. Conquistou a Inglaterra. No auge, foi barrado não por falta de gols, mas por uma escolha que ninguém consegue explicar completamente até agora. Agora, para entender como tudo isso aconteceu, a gente precisa voltar para uma cidade chamada Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde um garoto magro e de sorriso tímido começou a dar os primeiros chutes. João Pedro Junqueira de Jesus nasceu em 26 de setembro de 2001, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Mas foi em outra cidade, bem longe dali, que o futebol entrou na vida dele de verdade. Ainda criança, a família se mudou para o Rio de Janeiro. E foi nas categorias de base do Fluminense que João Pedro começou a chamar a atenção. Não era aquele garoto que aparecia em manchetes, que jogava de terno e gravata nas divisões de base. Era mais discreto, mas tinha algo que os olheiros notavam rápido: inteligência para se movimentar e um chute seco, colocado, incomum para a idade. Aos 17 anos, ele estreou no time profissional do Fluminense. E o cartão de visitas veio rápido. Em 2019, com apenas 18 anos, João Pedro fez algo que nenhum outro garoto da sua idade tinha feito. Marcou 3 gols em uma única partida de Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, da Colômbia. Hat-trick. 4-1 para o Fluminense. O Brasil começava a descobrir seu nome. Foram 28 partidas pelo Flu, 7 gols e uma sensação de que ali tinha algo diferente. O Watford, da Inglaterra, pagou para ver. Em outubro de 2019, antes mesmo de completar 19 anos, João Pedro foi vendido para o futebol inglês. O valor não foi astronômico, mas a aposta era clara: levar um talento bruto para lapidar na terra do futebol. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. Por quê? Convenhamos, um garoto de 18 anos saindo do Brasil direto para o Watford não é exatamente o roteiro mais glamouroso do futebol mundial. O Watford era um time que brigava para não cair, que trocava de técnico toda temporada. Não era vitrine, era forno. João Pedro chegou em janeiro de 2020. Estreou. Fez gols importantes. Mas o Watford caiu para a 2ª divisão. E foi lá, na Championship, que ele aprendeu o futebol inglês de verdade. Jogos a cada 3 dias. Entradas duras. Chuva, vento, campos pesados. Nada de glamour. Foram 3 temporadas no Watford. 109 partidas, 24 gols.
Mas os números não contam a história completa. O que João Pedro desenvolveu ali foi casca. Aprendeu a jogar de costas, a proteger a bola, a atacar espaços em transições rápidas. Virou um atacante completo. O Brighton percebeu isso. Em 2023, pagou cerca de 34 milhões de euros para levá-lo. E foi naquele time bem treinado, de proposta ofensiva, que João Pedro explodiu de vez. Na temporada 2023-2024, ele brilhou na Liga Europa. 6 gols em 6 partidas, muitos deles de pênalti. 4, para ser exato, mostrando que tinha sangue frio para momentos de pressão. Na Premier League, foram 10 gols e 6 assistências em 27 partidas. Mas o que os números não mostravam era a evolução tática. João Pedro já não era só um finalizador. Recuava, armava, flutuava entre os zagueiros como um falso 9. Os grandes clubes começaram a observar. E então veio o momento que mudou tudo. Julho de 2025. Janela extra da FIFA para o Mundial de Clubes. E o Chelsea, um dos clubes mais poderosos do planeta, bateu a porta do Brighton. O valor foi estratosférico. João Pedro trocou de azul, do Brighton para o azul de Londres. Mas agora o peso da camisa era outro. Chegar ao Chelsea não é como chegar a qualquer clube. É um dos elencos mais caros do mundo. A pressão é diária. A concorrência é com atacantes de seleções consolidadas. E ainda tinha um detalhe: a sombra de Neymar. Por quê? Na mesma temporada em que João Pedro desembarcava em Londres, Neymar voltava ao Santos e começava uma reconstrução física para tentar sua 4ª Copa. Ancelotti, recém-chegado à seleção brasileira, acompanhava tudo de perto. E uma dúvida começava a se formar na cabeça do treinador. Mas João Pedro não se intimidou. Muito pelo contrário. No Mundial de Clubes de 2025, ele foi um dos destaques do Chelsea na campanha que terminou com o título. Marcou 3 gols no torneio. Depois, na Premier League, engatou uma sequência impressionante. Segundo a Opta, entre janeiro e abril de 2026, João Pedro marcou 8 gols em 10 partidas de Premier League. Nenhum deles de pênalti. Ele era o brasileiro com mais gols de bola rolando no campeonato. Contra o Aston Villa, em Birmingham, ele viveu a noite mais especial da carreira. Hat-trick. 3 gols. O primeiro da carreira dele na Premier League. Na entrevista depois do jogo, ele não escondeu a emoção. Foi mais uma noite de sonho para mim. Desde que cheguei à Inglaterra, sonhava com esse momento. Jogar em um grande time e marcar meu hat-trick. Acho que foi uma noite perfeita. Naquele momento, parecia impossível que Ancelotti deixaria João Pedro fora da Copa. Mas o futebol tem suas ironias. Imagina só você fazer a melhor temporada da sua vida, ser eleito o craque do time por torcedores e jornalistas, e ainda assim receber a notícia de que não vai realizar o maior sonho da carreira. Pois foi exatamente isso que aconteceu. João Pedro terminou a temporada 2025-2026 como artilheiro do Chelsea. Na Premier League, foram 15 gols e 5 assistências em 34 partidas. Somando todas as competições, 20 gols em 49 jogos. Foi eleito o jogador da temporada do Chelsea, igualando o impacto de nomes como Eden Hazard e Diego Costa em suas temporadas de estreia. Os números eram tão bons que o Barcelona passou a ser especulado como possível destino. Fala-se em uma oferta de 100 milhões de euros, quase 120 milhões de dólares. Entre os brasileiros atuando na Europa, João Pedro era o terceiro maior contribuidor para gols na temporada, atrás apenas de Vinícius Júnior, 32 participações, e Rafinha, 29 participações. Não havia argumento estatístico que justificasse sua ausência. E então veio a lista. 17 de maio de 2026. Ancelotti anunciou os 26 convocados. E o nome de João Pedro não estava lá. No lugar dele, a comissão técnica optou por Endrick, de 19 anos, emprestado pelo Real Madrid ao Lyon. Igor Thiago, do Brentford, que vinha de uma grande temporada com 22 gols na Premier League. E Ryan, do Bournemouth, uma aposta ainda mais jovem. E, claro, Neymar. A pergunta explodiu nas redes sociais. Como deixar de fora um atacante que valia 75 milhões de euros e vivia o auge técnico e físico da carreira? Mas o futebol, que é generoso,
também reserva sustos. E o susto dessa vez veio na forma de uma justificativa técnica. Carlo Ancelotti deu sua versão em entrevista ao site da FIFA e em coletiva de imprensa. E o que ele disse foi revelador e, para muitos, insuficiente. O treinador italiano explicou: é preciso levar muitas coisas em conta. Jogar futebol aqui é complicado. Com as viagens, o calor. É difícil comparar com a Europa. Sentimos muito por João Pedro, porque pela temporada que fez na Europa, ele merecia estar nesta lista. Mas, infelizmente, e com todo respeito, escolhemos outro jogador. A fala de Ancelotti foi um balde de água fria. Na prática, ele admitiu que João Pedro merecia, mas não convocou. O argumento central foi tático. Ancelotti preferiu um perfil diferente para o ataque. Alguém que jogasse mais fixo, de referência na área, ou que tivesse características complementares ao esquema com Neymar flutuando. E foi aí que Igor Thiago, com seus 1,88 metros e faro de gol, entrou na vaga. Mas a grande sombra na decisão foi Neymar. A inclusão do camisa 10 do Santos, aos 34 anos, dividiu opiniões. Ancelotti defendeu a escolha. Avaliamos Neymar ao longo do ano e vimos que nesse último período ele jogou com regularidade, o que melhorou sua condição física. Acreditamos que ele é um jogador importante e terá a mesma responsabilidade que os outros 25. O treinador também mencionou a experiência e o ambiente de grupo como fatores decisivos. A experiência dele nesse tipo de competição e o carinho que conquistou dentro do grupo podem criar uma atmosfera melhor e ajudar a equipe. Ou seja, entre o desempenho comprovado de João Pedro e a liderança simbólica de Neymar, Ancelotti escolheu Neymar. João Pedro reagiu com uma maturidade que surpreendeu até seus críticos. Em um post nas redes sociais, escreveu: "Tentei dar o meu melhor em todos os momentos. Infelizmente, não foi possível realizar esse sonho de representar meu país em uma Copa do Mundo, mas sigo calmo e focado. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. De agora em diante, serei apenas mais um torcedor, torcendo para que eles tragam o Hexa para casa." Sem drama, sem indiretas, mas a mensagem carregava o peso de um sonho interrompido. João Pedro está de férias. A Copa do Mundo começa em 11 de junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Ele não estará lá. O Chelsea, seu clube, já planeja a próxima temporada. João Pedro tem contrato longo e seguirá como peça central do projeto londrino. Aos 24 anos, ele ainda tem, no mínimo, mais 2 Copas do Mundo pela frente, 2030 e 2034. Enquanto isso, a seleção brasileira se prepara para a estreia com Neymar como capitão, Vinícius Júnior como referência ofensiva e Endrick como aposta de futuro. A ausência de João Pedro, porém, continua sendo o principal ponto de debate entre jornalistas e torcedores. Além dele, outros nomes de peso ficaram fora: Gabriel Jesus, Richarlison, Pedro, do Flamengo, Savinho, Antony. Uma lista de ausências avaliada em mais de 400 milhões de euros. A decisão de Ancelotti será julgada dentro de campo. Se o Brasil vencer, ele será chamado de visionário. Se o ataque emperrar, a ausência de João Pedro será lembrada como um erro histórico. A história de João Pedro e a Copa de 2026 é o retrato mais sincero do futebol de alto nível. Não basta jogar bem. Não basta fazer gols. É preciso se encaixar em um sistema, em uma hierarquia, em uma visão de jogo que nem sempre premia o mérito individual. No fim das contas, a pergunta que fica é: foi uma decisão técnica justa ou o Brasil deixou escapar uma peça que poderia ter feito diferença? Ancelotti fez sua aposta. João Pedro fez a parte dele. Os gols estão registrados. O hat-trick contra o Aston Villa, os 15 gols na Premier League, a artilharia do Chelsea, a frieza nos pênaltis. Tudo está documentado. E é por isso que essa é uma daquelas histórias de futebol que vão muito além do campo. É sobre política de vestiário, confiança e timing. É sobre como o sonho de uma vida inteira pode ser interrompido por uma decisão que você não controla. E se você gosta dessas curiosidades de futebol sobre os bastidores que definem Copas do Mundo, esse vídeo foi feito para você. Agora, deixa nos comentários. Na sua opinião, Ancelotti errou ao cortar João Pedro? O que pesa mais?
os números da temporada ou a confiança do treinador em outros perfis. E principalmente, Neymar merecia a vaga no lugar dele. Aproveita e compartilha esse vídeo com aquele amigo que não aceita que o João Pedro ficou fora. Porque essa é uma daquelas histórias de futebol que vão render debate até o último minuto da Copa.